Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Cauã. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de teoria de voo. Hoje a gente vai falar sobre a estabilidade do avião. Existem dois tipos de estabilidade, a estática e a dinâmica. E a gente vai entender como que o avião consegue se sustentar nos seus três eixos e como que ele vai ter a sua estabilidade funcionando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o próprio conceito de estabilidade. A estabilidade no avião vai se referir aos três eixos da aeronave. Quais que são os eixos da aeronave, que a gente já viu? Eixo lateral, eixo longitudinal e vertical. Então, a aeronave vai ter três estabilidades: a lateral, a longitudinal e a estabilidade vertical. Bom, e também tem outra característica sem ser estabilidade, que é a controlabilidade. E a controlabilidade é controlar o avião, é o quão fácil você consegue controlar seu avião. E esses dois termos aqui são meio que opostos. Por quê? Quando eu tenho uma aeronave que é extremamente estável, minha controlabilidade tende a estar reduzida. Ou seja, eu não consigo ter uma aeronave muito estável e muito boa de se controlar. Se eu tenho uma aeronave extremamente estável, ela vai ter uma controlabilidade reduzida. Mas se eu tenho uma aeronave muito que dá muito fácil para controlar ela, eu vou ter uma estabilidade diminuída. Ou seja, é como um projeto de uma aeronave comercial. Ela vai privilegiar a estabilidade do que a controlabilidade, porque ela visa segurança e mais estabilidade. Mas um caça vai dar mais ênfase à controlabilidade, porque um caça vai precisar fazer manobras, movimentos. Então ele vai dar mais ênfase à controlabilidade. Mas tem como sim equilibrar esses dois aqui para fazer uma aeronave segura. Agora a gente vai entender o que é estabilidade estática e dinâmica. Bom, estabilidade estática. O que remete à palavra estática? A quando o avião está parado, mas não é justamente isso. Por quê? Porque estabilidade estática é a tendência da aeronave a retornar à sua condição original de equilíbrio. Então, o princípio de estabilidade em aviões é isso: tendência da aeronave a retornar à sua condição original de equilíbrio após ela ter sido alterada. Por exemplo, se eu tenho meu avião aqui e ele sofre uma rajada de vento aqui empurrando ele para a direita, que tem que acontecer num avião estável? O avião vai sofrer essa rajada, ele vai para a direita. Mas como ele estava indo nessa direção, a tendência dele, se ele está estável longitudinalmente e lateralmente, é retornar à sua posição de equilíbrio. Ou seja, vou sofrer a rajada de vento, só que meu avião vai voltar devido à estabilidade. Por exemplo, uma aeronave que é estaticamente estável, ao sofrer uma rajada de vento, ela vai tender a retornar à posição, a atitude é meio que posição da aeronave, em que se encontrava antes. Ou seja, esse é o conceito de estabilidade na aviação. Se eu estou com um movimento, se eu, por exemplo, eu estou parado numa direção e eu sofro uma rajada de vento para cima, a tendência do meu avião tem que sair para baixo. Isso é um avião estável. E a gente vai entender isso agora. A estática dá para ter positiva, neutra e negativa. A estabilidade estável positiva é o que? É o que eu disse aqui. É a tendência da aeronave a retornar à sua condição original. Pensa que essa bola aqui é a nossa aeronave. Pensa que a bola, a aeronave, sofreu um movimento de rajada de vento. Ou seja, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai se mover para cá. Mas está vendo que automaticamente, quando a bola se move para cá, depois ela volta para o mesmo lugar? Ou seja, ela foi para cá e depois retornou. Isso é porque ela está estável. Ela voltou à condição original de equilíbrio. É como se meu avião aqui sofresse uma rajada de vento para cima, o nariz dele vai levantar, só que automaticamente ele vai voltar à condição normal. Dá para ter uma estabilidade indiferente. O que seria uma estabilidade indiferente? É a tendência da aeronave a permanecer na nova condição de equilíbrio. Ou seja, aqui minha aeronave sofreu uma rajada de vento, ela não vai retornar, porque a estabilidade está indiferente, está neutra. Então ela vai continuar na nova condição de equilíbrio. Ou seja, sofreu uma rajada de vento, meu nariz subiu para cima, ele vai continuar para cima. Isso é uma estabilidade indiferente. Ou seja, o avião não está estável, ele está com estabilidade indiferente. E agora, a mais perigosa de todas, que é a instável negativa. Quando o avião está instável, a tendência dele é continuar se afastando da condição de equilíbrio original. Ou seja, está vendo que aqui a gente tem a nossa bola, ela sofreu um movimento para cá e ela vai continuar caindo. Está vendo que ela está caindo? Ela não vai retornar. Ou seja, está instável.
E isso é muito perigoso, porque se uma aeronave está instável, eu vou sofrer uma rajada de vento e ela vai continuar indo para cima e o piloto vai ter que fazer uma força para agir. Ou seja, ela não está estável. Então, isso é estabilidade estática. E agora a gente vai ver a diferença da estática para a dinâmica. Bom, a estabilidade dinâmica vai se referir com o movimento com o tempo. Ou seja, como que esses movimentos que a aeronave sofre, por exemplo, uma rajada, vão reagir com o tempo. Então não basta a aeronave somente ser estável estaticamente para retornar à atitude original do voo. É necessário que ela também seja dinamicamente estável. Lembra de dinâmica como movimento, como reação com o tempo. Caso contrário, ela ficará oscilando sobre a linha que representa a atitude original do voo. Então, qual que é a diferença da estabilidade estática e da dinâmica? Na estática, a gente tem somente a tendência da aeronave a retornar à sua condição original de equilíbrio. Tá, isso a gente entendeu. Então, mas a dinâmica, ela vai se referir como movimento causado pela perturbação da atitude original da aeronave. Ou seja, essa perturbação é o vento, por exemplo. Minha aeronave foi perturbada com o vento e a estabilidade dinâmica vai falar como que a minha aeronave vai reagir com o tempo. Ou seja, 5 segundos depois de eu sofrer a rajada, como que minha aeronave vai ficar? É isso que é a estabilidade dinâmica. Tá vendo aqui nesse gráfico que, mesmo se a aeronave for estaticamente estável, ela mesmo assim pode ser dinamicamente instável. Ou seja, uma aeronave que é estável estaticamente, ela pode ser dinamicamente instável. E uma aeronave estaticamente estável, pode ser dinamicamente estável, indiferente ou instável. Então, o que mais vai importar para a gente é a estabilidade dinâmica. E a gente vai ver como isso vai funcionar. O que é uma aeronave dinamicamente estável? Que a amplitude das oscilações, por exemplo, eu passei por uma área de turbulência aqui. Tá vendo que minha aeronave está passando por uma área de turbulência. Se uma aeronave está dinamicamente estável, ela tende a diminuir com o tempo essa perturbação, até que a aeronave retorne à atitude original. Tá vendo que aqui é a minha atitude original. Ocorreu a rajada de vento, a perturbação, e minha aeronave, depois de um tempo, voltou à condição normal. Isso é uma aeronave dinamicamente estável. Ou seja, se minha aeronave está dinamicamente estável, automaticamente ela vai estar estaticamente estável. Mas se ela está somente estaticamente estável, não necessariamente ela vai estar dinamicamente estável. E quando ela está indiferente, dinamicamente ela também vai estar indiferente. E quando ela está instável estaticamente, ela também vai estar dinamicamente instável. Agora, dinamicamente indiferente. Pensa, é praticamente a mesma coisa do que estática. A amplitude das oscilações vai permanecer inalterada e não vai diminuir com o tempo. Ou seja, ó, comecei meus movimentos, eles vão continuar. Tá vendo que eles não vão nem retornar ao original e nem piorar. Eles só vão continuar indiferente. Ele vai continuar. Mesmo caso daqui. Tá vendo que a bola vai continuar indo, permanecendo na nova condição de equilíbrio. E instável vai piorar. Ou seja, com a amplitude das oscilações, a atitude original aumenta com o tempo, distanciando-se cada vez mais da atitude original. Tá vendo aqui? Essa é a atitude original e as ampliações começaram, estão piorando, tá vendo? Piorando, aqui vai ficar maior. Então isso é uma aeronave dinamicamente instável. Então, saber esses conceitos de estabilidade dinâmica e estabilidade estática vai ser muito importante para as próximas aulas, para a gente entender realmente a estabilidade longitudinal, lateral do avião. Então, só repassando. Estática. Tendência da aeronave a retornar à sua condição original de equilíbrio após ela ter sido alterada. Ok? Rajada de vento alterou. Estabilidade estática vai falar como que minha aeronave está e como que ela vai agir. Se ela está estável, se ela está indiferente, se ela está negativa. Entendeu isso? Fechou? Estabilidade dinâmica, reação com o tempo. Tá vendo? Tá vendo que aqui tem um certo tempo de reação? Porque, ó, aqui minha aeronave começou estável. Aqui ela está estável. Começou uma turbulência, uma deturpação. Depois de um tempo, retornou à condição normal. Então, é reação com o tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa foi a aula. Nas próximas aulas, a gente vai falar de estabilidade longitudinal,
lateral e vertical, que é as que realmente atuam no avião. Espero que vocês tenham gostado e tchau!